Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas, um novo programa da Prudente News, que traz as informações importantes do dia para discussão aqui com os nossos debatedores convidados. Divaldo Cerezini e também Adolfo Padilha. A partir de hoje, então, todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos às 11 horas da manhã e às 15 horas, trazendo informações para você com opinião de credibilidade. Primeiro, vamos lá, como é o nosso primeiro programa, vamos dar o bom dia deles e também as boas-vindas, primeiramente, a Divaldo Cerezini. Seja bem-vindo aqui à Prudente News. Olá, muito obrigado à Prudente News, muito obrigado, Eudes. Também muito obrigado a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem pela rádio. E espero estar à altura aí do programa, que, pelo que me foi apresentado, será um excelente programa. Muito bem, vamos lá para o Adolfo Padilha, mais uma vez juntos, hein, Adolfo Padilha, agora num projeto que envolve a rádio também, né? Olha, Eudes, eu acho que nós estamos numa rádio agora que é a rádio mais conhecida de credibilidade Presidente Prudente, né? A Rádio Prudente, logo deve virar FM, né? Mais uma evolução aí do empresário Bruno. E bom dia aí ao Divaldo, seja bem-vindo, apesar que ele não mandou bom dia para mim, né? Já começou. E vamos tocar o programa. Muito bem. Olha, a gente vai começar o nosso programa hoje trazendo um destaque. A denúncia apresentada à Câmara que pede a cassação da vereadora acusada de furar a fila na vacinação contra a Covid-19 em Presidente Prudente. Pois é, a vereadora Miriam Brandão Ribeiro, do Patriota, fez uma postagem em uma rede social em que diz que foi imunizada por ser assistente social e trabalhar com idosos. O departamento jurídico da Câmara está analisando o caso. Divaldo Cerezini. Pois é, Eudes. Bom, Padilha, bom dia. É um prazer debater contigo também, viu, Padilha? Não se sinta rejeitado, não, viu? Me senti Você mora aqui no meu desprestigiado. coração, tá? Em relação a essa questão da vereadora Miriam, eu estive conversando com o Eudes, que é o cidadão que fez a denúncia, para ter mais informações também a respeito disso, né? E a situação é muito mais grave do que pode parecer, na minha opinião, viu? Ela foi vacinada, né? Ela alegou essa questão de ser assistente social e, de fato, existem assistentes sociais que fazem parte do grupo prioritário. Porém, são aqueles assistentes sociais que estão em estabelecimento de saúde, atuando em estabelecimento de saúde, assim como diversos profissionais de outras áreas. Não faz sentido você imunizar um médico que teve lá sua formação em medicina e nunca atuou com isso. Hoje ele atua em outro ramo, né? Existem diversos casos como esse, por exemplo. O plano de imunização ele era bastante claro, inclusive o material de divulgação do plano de imunização ele era bastante claro quando tratava dos profissionais de saúde, dos profissionais em estabelecimentos de saúde, né, que atuam em estabelecimentos de saúde. Eu não tenho notícia da vereadora ter trabalhado nisso, tenho notícia da vereadora ter sido comissionada na prefeitura durante diversos anos, dela ter sido comissionada na Câmara e, principalmente, recentemente, também nós não temos notícia dela atuando em estabelecimento de saúde na condição de assistente social. Então, ela não faria parte desse grupo, né, e teria, sim, furado essa fila. E aí a questão que, no meu entendimento, está por trás disso daí, ela vai além de um mero oportunismo, né, de tomar a frente de outras pessoas na vacinação. Ela é uma situação na qual o parlamentar ele fica refém de um erro cometido, né, e por isso ele perde a autonomia que ele tem de fazer as fiscalizações, que é um dever do parlamentar, tá? E o que isso acontece quando chegar no executivo e cobrar alguma coisa? O executivo pode chegar nele e falar, olha, você lembra que você tem lá o rabinho preso? É uma situação complicadíssima da vereadora, na minha opinião. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, a sua opinião. Olha, eu vejo isso aí um pouco mais político do que moral, né?
Primeiro porque diante da... É um monte de informação. Qualquer pessoa, mesmo ela sendo uma vereadora, e quem conhece a Miriam é de uma índole acima da média, é uma pessoa do bem, não é o fato dela ser vereadora que muitas pessoas falam, desmerece a pessoa às vezes por ser vereador, que é absurdo, né? Mas a Miriam não. E outra, ela publicou, né, Edivaldo? Eu vejo assim, não teve a má fé dela, não teve a má intenção, né? É isso que eu entendi também que você pensa. Eu acho que quando você fala do lado político, realmente é delicado, porque o jogo político é pesado, né? Isso aí vai acompanhar ela agora os 4 anos sobre aquela ameaça, né? Ou vem com a gente, e não adianta dizer que não existe, porque existe sim. Tem esse jogo dentro da Câmara de Vereadores, não só aqui, todas as câmaras do Brasil. Agora, vamos lá. Eu acho que pegar a Miriam de boi de piranha é um pouco pesado demais, né? Acho que até esse exemplo da Miriam, que publicou o exame na maior boa vontade possível, deveria despertar nos vereadores a necessidade de aprovar o projeto do William e do Bozo, de transparência total de quem tomou as vacinas. Porque nós temos relatos de médicos também, Edivaldo, que não vão no hospital desde o começo da pandemia e tomaram vacina. Nós temos relatos de médicos que só têm diploma, que não exercem a profissão, e eu falo aqui na rádio, e tomaram a vacina. Então, quantos outros já tomaram essa vacina? Então, quer dizer, o que eu quero dizer? Já não é um bom pretexto, então, o fato da vereadora Miriam ter se equivocado, porque eu repito aqui publicamente, ela não faria isso de maldade, mas deve ter se equivocado, ter tomado a vacina, que sirva de exemplo, meus amigos vereadores, tem alguns amigos lá, por que não aprovar a lei do William e do Bozo? Que eles pedem o quê nessa lei? Uma coisa simples. Tantas cidades já aprovaram isso. Eles pedem que seja colocado no portal Transparência o nome de quem tomou a vacina. E qual a função? Qual que é o medo? Qual que é o temor? Eu, por exemplo, alego aqui que eu não sei se isso é uma obrigação de Valdo do Plano São Paulo ou se é da Secretaria Municipal de Prudente, da Saúde. Eu não sei, porque o plano de vacinação por classificação foi feito pelo Plano São Paulo. Quem executou foi a Secretaria da Saúde, em parceria com o pessoal da Secretaria do Estado da Saúde. Então, acabou. Então, é simples. Publica a lista no portal Transparência. E olha aqui, se preparem, vocês vão ter algumas surpresas assim, de muita gente que, para falar, a moralidade está na ponta da língua, mas na cabeça e no coração ela não existe. Muito bem, Edivaldo, você quer continuar nesse assunto aí? Algum detalhe sobre a fala do Adolfo Padilha? Acho que tem que ligar o seu microfone aí, Edivaldo. Está desligado o microfone. Vamos lá. Eu tirei aqui para não atrapalhar o Padilha. Eu só queria complementar que o Padilha tem razão quando ele diz que a gente tem que cobrar a transparência total, e esse, inclusive, foi um compromisso de campanha do prefeito, né? A transparência total. Então, eu acredito que ele poderia utilizar da influência que ele tem junto a alguns vereadores e aprovar, né? Ajudar a aprovar essa lei de transparência para que sejam vistos todos aqueles que eventualmente tenham furado fila realmente. Não é só pegar um boi de piranha, não. Nós esperamos que os nossos políticos eles sempre tenham atitudes éticas e morais, né? O oportunismo ele não pode prevalecer, e a gente tem que sempre cobrar também que os compromissos de campanha sejam honrados, né? Então, tá aí. A transparência foi prometida, a gente espera que ela seja entregue à população. Padilha, você tem direito à réplica aí de 1 minuto. Não, o Divaldo é um cara do bem, né? A gente diverge em algumas coisas do mesmo contexto, mas de uma forma diferente. Eu penso assim, eu acho que eu realmente não... Se é isso que cabe à prefeitura, eu não sei por que não fazer. Eu não sei por que o prefeito não determinar. Se cabe somente à prefeitura, que aprove a lei, entendeu? Agora, a gente tem que também aproveitar esses momentos para dizer o seguinte, a Câmara ela é independente. Ela não pode ter dependência, eu vou fazer só o que um quer, o outro não quer. Então, está aí uma boa oportunidade, porque eu também não tenho informação se o prefeito não quer. Eu acho que não. Eu conheço o Ed Thomas. Eu acho que para o Ed não teria problema nenhum ser aprovada essa lei e ser publicado os nomes de quem tomou a vacina. Muito bem, vamos lá para um outro assunto, um assunto muito importante, que é a fase emergencial colocada pelo governo do estado, e o prefeito Ed Thomas publicou na última sexta-feira um decreto municipal que enquadra Presidente Prudente as determinações do governo do estado de São Paulo, que instituiu em todo o território paulista a fase emergencial da quarentena de enfrentamento da pandemia da Covid-19.
O decreto do Poder Executivo determina explicitamente que as medidas mais restritivas previstas na fase emergencial do Plano de São Paulo deverão ser cumpridas integralmente no município de Presidente Prudente. E há relatos que já existem fiscalizadores do Estado já andando pela cidade de Presidente Prudente. Vamos lá, então, para o comentário de Divaldo Cerezini. Pois é, o prefeito ele dá continuidade à sequência de atitudes do governo anterior, né, que sempre referendava o decreto, né, do governo do Estado. Mais precisamente, o atual governo ele tem, inclusive, imposto algumas medidas ainda mais restritivas. Felizmente, voltou atrás agora em relação à questão dos supermercados aos domingos, e tem essa questão também dos órgãos municipais trabalharem até às 13 horas. Eu continuo acreditando que essa é uma medida errada. Eu entendo que a restrição de horário ela acaba por gerar mais concentração. Até porque a prefeitura não parou de funcionar. Os fiscais de obra, por exemplo, continuam indo nas obras por aí e continuam fazendo as notificações. O pessoal de fiscalização tributária também. E essas pessoas precisam tratar esses assuntos e elas vão se dirigir até a prefeitura para tratar desses assuntos. Só que, em vez delas tratarem entre as 8 da manhã e as 5 horas da tarde, todo mundo agora tem que ir até 1 hora da tarde. Isso acaba por propagar ainda mais a doença. Outra coisa também que até agora eu não vi medida efetiva é o transporte público. O transporte público continua lotado. Então, você proíbe a lojinha que atende 10 pessoas de funcionar por dia, de funcionar, e você entuxa a gente dentro do ônibus. Quando que nós vamos ter medidas efetivas de combate à pandemia? Essa pergunta ainda não foi respondida, porque até agora nós só temos visto restrição a quem quer trabalhar, e eu não estou falando que tem que trabalhar de qualquer jeito, não. Quem promover aglomeração tem sim que sofrer punição. Mas o problema não é o funcionamento do estabelecimento. O problema é eventualmente, esse estabelecimento promover aglomeração. E aí tem que punir essas pessoas, e não a sociedade inteira, como tem sido punido. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião. Olha, eu também penso da seguinte forma: é totalmente desastrosa, totalmente sem planejamento, totalmente falta de gestão o que o governador Dória faz em São Paulo. Chega a beirar a irresponsabilidade daqueles que estão acatando isso de uma forma sem fechar os olhos e dizer: se ele está mandando, eu estou fazendo. Essa é a verdade da situação. Porque eu penso da seguinte forma: você que está me ouvindo aí, se você é a favor do distanciamento, eu também sou, desde que ele tenha planejamento e equilíbrio. Você é a favor do uso da máscara? Nós também somos. Você está preocupado com o vírus? Eu também estou. Eu peguei o vírus, perdi amigos com o vírus, tenho mãe, tenho irmãos, me preocupo com eles. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A gente, todos nós sabemos do perigo do vírus. Só que, como o Divaldo disse, tem que ter planejamento, que adianta. Então, vamos fazer o seguinte, olha, no mês todo, ninguém pode se esquecer que no dia 19/2 nós fechamos até o dia 13/3. Tomamos a vacina, fechamos tudo e não adiantou nada. Aumentou o número de pessoas infectadas. Então, já está claro que não está aí o problema. É um problema? É. Estende horário de mercado, 24 horas aberto. Estende horário do banco. Ou, se não, vamos fazer o seguinte, no dia 13/3 até o dia 19, né, do dia 19 até o dia 13, ficou fechado tudo e ficou aberto banco e farmácia. Então, faz o seguinte agora, fecha banco e farmácia, que eles que devem ser ocupados. E para também o transporte público. E vamos abrir o resto. Vamos ficar aqui agora fazendo o quê? Experiência? Então, peraí, não deu certo. Mesmo trancado, não deu certo. Existe já muita coisa no mundo, muita gente dizendo que o lockdown não funciona. É pior, inclusive. Né? É que nem essa discussão do sexo dos anjos, que para mim é uma tolice, pessoas que criticam o tratamento precoce. Simples. Antes da vacina, curou quase 10 milhões de pessoas. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, é o seguinte, Eudes, meu amigo Divaldo. As evidências precedem a ciência. Porque a ciência ela vem para estudar o que é novo. Enquanto a ciência não descobre o que cura, são evidências, médicas principalmente, que já salvou muitas vidas durante a história do mundo. Então, se tem algumas coisas que são evidentes e que vinha dando certo, por que parar? Por causa de política? Vocês estão perdendo o foco, gente. Vocês veem agora 23 governadores exigindo que o governo federal faça lockdown federal. Sabe por quê? Eles estão desviando o foco do covidão.
Porque se pegar para valer, desses 20 vereadores deve sobrar uns 2. O resto Ok. roubou, desviou e acabou. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Esse é o Entre Linhas aqui na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que está na sintonia sempre. Você que está ouvindo pela primeira vez. Vamos estar sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e também às 3 da tarde. A gente vai num rápido intervalo, são 3 minutos no máximo, e voltamos já já com Entre Linhas. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas, o programa que discute os bastidores da notícia. A notícia que estão sendo dadas em todos os portais, a gente comenta aqui as principais com os nossos comentaristas convidados, Divaldo Cerezini e também Adolfo Padilha. Separamos 4 informações, foram 2 no primeiro bloco e agora nós temos mais 2 de âmbitos locais e também nacionais. A gente vai com uma nacional agora. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas de todo o Brasil para protestar contra decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial a que anulou as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva e devolveu os direitos políticos ao petista, e também as medidas de restrição adotadas por diversos prefeitos e governadores. As manifestações aconteceram ontem, domingo. A gente vai falar agora com o Divaldo. Divaldo, você acompanhou as manifestações do domingo? Eu acompanhei algumas delas, né, algumas notícias, principalmente. Aqui em Prudente também teve, nosso amigo Padilha estava lá com o pessoal também. Olha, essas manifestações, eu tenho para mim que elas acabam tendo uma pauta muito grande, e por isso talvez a gente não consiga ter o foco que o Padilha tanto falou aí no comentário anterior dele, né, de atuação no combate ao Covid, por exemplo. Nós precisamos ter um foco. Qual que é o principal dos nossos problemas hoje? Eu entendo que é a questão do Covid, eu entendo que o combate à corrupção ele tem que acontecer, porque a corrupção está acontecendo em níveis altíssimos também, pelo menos a gente tem diversas denúncias disso, Rio de Janeiro e diversos outros estados acontecendo isso. E é dinheiro público e principalmente são vidas que estão indo embora. Agora, dentro dessas questões de combate à pandemia, que é o que eu entendo que deveria se focar agora, exigir dos governadores medidas efetivas de combate à pandemia, nós vemos outras pautas sendo inseridas. E com isso, eu entendo que o discurso ele acaba perdendo força. E principalmente gente que poderia apoiar as iniciativas, elas acabam se sentindo milindradas ou não tendo interesse por não concordarem com algum outro ponto da pauta. Então, o que eu sugiro aos organizadores desses movimentos é que reflitam sobre a quantidade de pautas que existem dentro deles. É evidente que tem muita gente que não está satisfeita com governadores, é evidente também que eu acredito que pouquíssimas pessoas estejam satisfeitas com o nosso Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, nós temos lá alguns ministros que colocam em suspeição a atuação de juízes, mas eles se esquecem que eles acabaram de julgar o pai de quem ele foi padrinho de casamento, amigos, né? Então, é uma situação absurda que a gente vê realmente no Supremo Tribunal Federal. A quem nós temos que cobrar também essa questão do Supremo Tribunal Federal? Quem que é capaz de tirar o ministro do Supremo Tribunal Federal? É o Exército? Não, o Exército não vai tirar ninguém de lá, não. Quem tem que tirar são os senadores. Tem que receber a denúncia de pedido de impeachment e levar adiante. Só que se nós temos senadores com o rabo preso, que estão lá para serem julgados por esse mesmo ministro, será que esse senador vai afrontar esse ministro dessa forma? Eu duvido. É a história do rabo preso que eu comentei lá na primeira notícia. Adolfo Padilha, você acompanhou de perto as manifestações ontem em Presidente Prudente, com certeza viu as manifestações pelo país. O que você achou? Olha, eu acho que a colocação da manchete ela já é de uma forma diminutiva. Nós não somos só apoiadores do Bolsonaro. Tem pessoas que querem isso que o Divaldo acabou de falar. Nós queremos que a Constituição seja respeitada, independente se é o Bolsonaro ou não.
né? O que eles vão dizer agora? Que foi os robôs que organizou? Não, a população está de saco cheio. A gente não aguenta mais tanto desmando. Para mim, o efeito Bolsonaro ele é positivo quando hoje você conversa com qualquer pessoa, ela sabe o nome dos ministros que atrapalham esse país. Ela sabe o que o STF está fazendo para libertar o maior bandido desse país. Onde já se viu, e todos os julgamentos que foram feitos, o que o Fachin fez foi um rompimento pior do que rasgar a Constituição Federal. Foi um movimento perigosíssimo para a nossa democracia. Não pode um ministro tomar uma decisão dessa de uma forma individual, agora que ele mandou para plenário. Ele demonstrou total desconhecimento jurídico. E para ser um ministro, o que ele tem que apresentar? Exemplar conhecimento jurídico. Ele não demonstrou isso, ele é um militante petista, ele sempre foi militante petista, como outros que nós temos lá. O STF é a instituição mais importante que nós temos na República e na democracia. Só que, infelizmente, alguns membros hoje do STF não representam os direitos da Constituição que garante ao povo brasileiro. Eles representam os direitos deles, dos amigos deles. Concordo com o Divaldo que é o Senado que tem que tomar uma posição, mas não podemos abrir mão das manifestações. As manifestações é uma forma, sim, de pressão. As manifestações é uma forma, sim, de mostrar indignação. Né? É muito simples, que a vaidade deles é tão grande. Você vê o Dias Toffoli esse dia gravando uma entrevista dizendo que o STF é o órgão que mais mantém o equilíbrio democrático nos dias de hoje no Brasil. Olha o absurdo. Esses caras eles vivem numa bolha, e numa bolha muito mais acima do que a maioria do povo brasileiro vive. Eu diria 99% do povo brasileiro vive. E eles estão precisando sair dessa bolha, porque essa bolha de mordomia, essa bolha de tudo pago, quem paga somos nós. Agora, não somos nós que colocam lá, não tem cédula com o nome de ministro para a gente escolher, senão eles nunca estariam lá. Eu sempre defendi há muito tempo, desde quando eu me formei em Direito, de que o STF teria que ser formado por juízes de carreira, não por indicação política. No mínimo, o cara ter exercido 20 anos de juiz, no mínimo. Até mesmo Ministério Público, até um promotor público, desde que tenha tempo na carreira, exercendo, conhecendo a primeira, a segunda e a terceira instância. Um dia nós vamos chegar lá, eu espero que sim. Muito bem, Edivaldo, você tem um minuto aí para a sua fala, quer completar alguma coisa? Padilha bem lembrou essa questão dos absurdos que eles estão fazendo. Chega ao absurdo, inclusive, de utilizar como base para julgar provas, em tese provas, porque não houve a certificação de que aqueles áudios lá da spoofing são verdadeiros, né? Aqueles áudios e as mensagens são verdadeiras, e principalmente são roubados. Então, ainda que possa ser considerado válido aquele documento, né, do seu ponto de vista de integridade, são documentos, são provas em tese obtidas de maneira fraudulenta, e os caras utilizam isso daí num processo e dizem que eles estão defendendo a Constituição. Então, o absurdo, ele é realmente imenso, tem muita coisa errada fazendo, inclusive é capaz da gente até responder esse processo que o Alexandre de Moraes conduz lá, né, a respeito das ameaças ao Supremo Tribunal Federal por estar expressando a nossa opinião, né? Nós precisamos sim rever os nossos ministros do Supremo, porém, eu reforço, a pressão que o cidadão deve fazer tem que ser junto ao Senado. Adolfo Padilha, mais um minuto para você. Exatamente isso. Eu acho que as manifestações, elas têm... Ontem teve aqui na frente do Tiro de Guerra uma manifestação, o qual eu estava até andando de bicicleta, passei por lá e a gente acabou, junto com outras pessoas, se manifestando de uma forma mais direta. Hoje, agora, exatamente nesse momento, tem uma turma enorme lá na frente do Tiro de Guerra e isso está acontecendo no Brasil inteiro. Ontem movimentou o Brasil todo e hoje vai movimentar o Brasil todo também. O problema é que a direita precisa trabalhar e agora proibir a direita de trabalhar. Então, quem deu essa ideia para de trabalhar para quebrar o país e a gente tentar ganhar as eleições, como a gente não tem como trabalhar, então a gente vai fazer manifestação. Né? Acho que eles não pensaram nisso, né, Divaldo? Muito bem, vamos lá para a última informação de hoje. Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira. O parlamentar vai ser monitorado de forma eletrônica e deve trabalhar remotamente, mas não pode acessar as redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal reconsiderou o pedido feito pelo deputado federal Daniel Silveira, preso em fevereiro, após fazer apologia ao AI-5 e defender, ou melhor, ofender a corte e substituir a prisão em flagrante pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Vamos lá para o comentário de Divaldo Ceresini. Olha, eu percebo que o nosso deputado ele está recebendo, né, o tratamento que ele não gostaria, especialmente por defender essa questão do AI-5. O AI-5 ele foi um ato que tirou a liberdade das pessoas. Tá? Padilha pode não concordar com isso, algumas outras pessoas podem concordar com isso, mas tirou a liberdade das pessoas. E o que o STF fez com ele foi tirar a liberdade dele. Eu tenho para mim que esse inquérito aberto no STF é um dos grandes absurdos desse país. Né? A jurisdição dos inquéritos do STF são para crimes cometidos dentro da sede do tribunal e não em qualquer lugar do país. Esse é um inquérito no qual quem investiga, quem julga, quem decide tudo é uma pessoa só. Isso é o AI-5. Agora, nós não podemos admitir isso de ninguém. Nós não podemos admitir a falta de liberdade nem por parte do inimigo, que é o mais comum, mas também não pelo amigo, que é o que o deputado Daniel Silveira queria. Nós precisamos lutar sempre pela nossa liberdade, precisamos assumir a nossa responsabilidade na hora de ir lá na urna e votar. Em vez de votar em pessoas que ficam com um discurso bonito, mas que têm uma história de vida completamente contrária àquele discurso, nós temos que analisar as atitudes daquela pessoa e votar somente se ela tiver essas atitudes coerentes com o que ela está falando. Essa é a nossa responsabilidade e não podemos fugir dela. Nenhuma solução para os nossos problemas cairá do céu. Nós precisamos construí-la. Adolfo Padilha, o que você achou aí dessa novela, desse novo capítulo? Seu microfone está desligado. Vamos ligar o microfone do Padilha aí, por favor. Pronto. Eu acho que acima disso que o Divaldo colocou tem uma coisa básica. O STF não poderia fazer isso, ele atropelou procedimentos. O deputado ele tem a liberdade de se declarar, até mesmo por representar a população, e é um regimento interno deles que o deputado tem. Todos nós temos a liberdade de se pronunciar da forma que a gente quiser. Se agora ofender o Divaldo, ele tem os recursos do direito penal para ir lá e entrar na justiça. Penal, enfim, processual. Já está estabelecido isso na lei sobre difamação, sobre... Eu fico aqui me perguntando o seguinte, onde estava esse rigor todo quando o MST invadia fazendas? Onde estava esse rigor todo quando o MST arrebentava banco? Vocês entendem, gente? Vocês estão me ouvindo? Conseguem entender a diferença? Agora foi prender um deputado porque ele falou do AI-5. Espera aí, meu avô não foi preso no AI-5, Divaldo. Creio que o seu também não. Tem exageros? Lógico que tem exageros. Né? Eu até hoje procuro o nome do ditador brasileiro, eu não acho o nome do ditador brasileiro. Eu costumo dizer o seguinte, que em 2022 a gente devia fazer o seguinte, as pessoas que foram torturadas pelo Bolsonaro não votam mais nele. E aqueles que foram roubados pelo Lula votam no Bolsonaro. Sabe como é que é? Então, cadê? Não tem nome, é uma coisa muito louca isso. E as pessoas não podem ficar abaixando a cabeça para isso. O STF, na verdade, hoje, alguns integrantes do STF, corrigindo a minha fala aqui, porque eu não sou contra o STF, estão simplesmente desestabilizando a nossa democracia a partir que eles não respeitam os ordenamentos processuais da Casa, da Câmara dos Vereadores, nem o deles. Nem o deles. Veja bem, o Gilmar Mendes, na última votação agora, para justificar aquela loucura do Fachin, ele disse que o pessoal de Curitiba, o Moro e a turma toda lá, eles agiram como investigador, como polícia e depois condenaram. E o STF está fazendo o quê? Com o Alexandre, que aquele jornalista que absurdamente está preso. Quem que investigou aquilo lá? Foi a Polícia Federal? Quem que mandou prender? Foi a Polícia Federal? Absurdo, né? É o duplo padrão de entendimento conforme as convicções ideológicas. Muito bem, vamos lá. Mais um minuto para o Divaldo Ceresini. Completando essa fala do Padilha, né? Nós, em relação ainda ao ministro Gilmar Mendes, ele fez um comentário nesse julgamento de que há de se manter a distância entre o julgador e o acusador, né? Porém, a gente não observa isso nas condutas dele. Está cheio de encontros registrados por aí entre o ministro e pessoas que ele julgou na sequência. Tem o Jacó Barata, que ele foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata. Tem o Aécio Neves, que tem registro de contatos telefônicos na semana de julgamento. Tem viagem com o ex-presidente Michel Temer, enquanto estava analisando o processo dele. Então, são situações que a gente não
vê coerência entre as atitudes de alguns ministros do STF e o discurso que eles têm. O discurso até que é bonito, viu? Mas as atitudes também não têm sido coerentes com ele, não. Adolfo Padilha, mais um minutinho para você completar a sua fala. Eu acho que a população tem que continuar prestando atenção nesses movimentos. Eu acho que existe uma coisa muito maior por trás do Covid. Isso mesmo, tem interesses maiores do que o próprio Covid. O Covid hoje ele é perigoso, ele mata, mas o que está matando mais é a corrupção e o interesse político que não é nosso, não é do povo, é de poucos. Esses poucos que nunca deixaram de ter privilégios com o nosso dinheiro público. Então a população tem que começar a ficar esperta, a população tem que começar a prestar atenção, e ela já tem feito isso. Haja vista as manifestações que nós tivemos esse final de semana, no Brasil todo. Eu pergunto, será que alguns membros do STF, alguns governadores podem sair na rua hoje? Creio que não. E se quem está na rua é quem colocou eles lá e não aceita eles na rua hoje, então tem alguma coisa errada. Eles não estão fazendo aquilo que a maioria quer. É simples, é uma matemática como 2 mais 2 são 4. Né? Lá nos Estados Unidos tem alguns estados que tem um recalque, sabia, Divaldo? Um determinado tempo do mandato, o cara é colocado à prova de novo. Se não for aprovado, ele sai fora antes do tempo. Você já pensou se tivesse isso aqui no Brasil? Aliás, seria interessantíssimo, né? Porque nós trocaria metade da Câmara Federal, metade do Senado e muitos governadores, né? Inclusive vereadores também, muitos deles. Então é uma boa ideia, né? Mas sabe quando isso vai acontecer no Brasil? O sistema não vai deixar acontecer nunca. Pelo menos eu e você não vamos ver isso, a não ser nossos filhos. Muito bem, olha, estão todos na tela agora, os comentaristas e também o apresentador do Entre Linhas, que entrou no ar nesta segunda-feira, aqui na Prudente News 1070. Muito obrigado ao Divaldo Ceresini, também o Adolfo Padilha. Nós voltamos amanhã com mais 2 horários, né, do programa, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Muito obrigado a você que esteve conosco. Então, voltamos amanhã com mais informações. Até lá, grande abraço para todo mundo e valeu.